A sabedoria da antiga cosmologia. Wolfgang Smith. Capítulo 8. O estado do geocentrismo. A razão pela qual pouco se tem debatido a questão do heliocentrismo em tempos recentes é óbvia. Toma-se como pressuposto que a posição geocêntrica está sepultada tanto quanto outras, como a hipótese da Terra plana. Reconhecidamente, essa doutrina tem tido alguns defensores na Europa e nos Estados Unidos, que não são de modo algum ingênuos ou desinformados. Quase ninguém, no entanto, se importa ou presta atenção a este fato. Até mesmo o movimento científico criacionista de orientação bíblica, que tem ganhado algum prestígio e influência, abandonou em larga medida o geocentrismo. Continua sendo verdade que a cosmologia geocêntrica não consiste apenas numa doutrina antiga, mas numa concepção cosmologicamente orientada, que merece séria atenção, para dizer o mínimo. Supor que essa cosmologia não tenha nada a informar no mundo cosmográfico, seja ela meramente simbólica, em outras palavras, é unir-se à legião de desmitologizadores de todas as doutrinas e crenças tradicionais, em nome do establishment científico. Seria, portanto, interessante investigar se a visão geocêntrica, estendida cosmograficamente, é de fato carta fora do baralho. Procurarei demonstrar que isso não é verdade. No que tange à controvérsia envolvendo Galileu, demonstrarei que o heliocentrismo galileano é insustentável e que os louros da vitória pertencem, na verdade, ao sábio e santo Cardeal Bellarmino. Devemos notar que a problemática deste capítulo nos permitirá, na seção final, inferir uma interpretação da física relativística que esteja de acordo com a doutrina tradicional. Talvez nada mais seja impenetrável para a mente moderna do que as cosmologias antigas. O que nos perturba, no entanto, não é tanto que sejam doutrinas inerentemente metafísicas, mas que elas descrevem o mundo perceptível ao menos num sentido qualitativo. Quando essas cosmologias falam do Sol, da Lua e das estrelas, elas o fazem indubitavelmente sobre um caráter simbólico, mas não meramente simbólico, o que significa que essas cosmologias também trazem consigo postulados científicos. E esta fusão metafísica com uma física que mais nos provoca estranheza. Precisamos, é claro, ter em mente que o tipo de ciência em questão nada tem a ver com baconiana, tanto no que diz respeito aos seus métodos quanto aos seus objetivos. Parece mesmo, à primeira vista, que os cosmólogos antigos não se sentiam impelidos a explicar coisas como os movimentos planetários retrógrados ou a precessão dos equinócios. Como aponta Thomas Kuhn, apenas em nossa civilização ocidental, a explicação desses fenômenos passou a ser assunto da cosmologia. Nenhuma outra civilização antiga ou moderna fez esta exigência. um arrendamento da cosmologia antiga para a astronomia em sentido moderno
pode ser discernido entre os tempos de Pitágoras e Ptolomeu. Tem-se a impressão de que noções míticas e inerentemente metafísicas, tais como a das esferas celestes, foram gradualmente transfiguradas em concepções físicas, destinadas ao escárnio e desprezo dos tempos modernos. Enquanto isso, técnicas matemáticas de complexidade e sofisticação cada vez maiores passaram a ser empregadas num esforço contínuo de obter-se maior precisão da descrição dos fenômenos observados. A parte mais simples da astronomia grega dizia respeito à esfera estelar. Ocorre que as órbitas estelares podiam ser descritas com o que parecia à época uma precisão absoluta, a partir do pressuposto de que as estrelas estavam fixadas nas superfícies de uma gigantesca esfera, concêntrica com a Terra, que rotacionava diuturnamente ao redor de um eixo que podia ser identificado sobre um grau pela posição da estrela do norte, enquanto a Terra permanecia imóvel no centro do universo. Não fosse pelo Sol e outros andarilhos, esse modelo duosférico simplesmente da antiguidade corresponderia a uma descrição perfeita dos fenômenos relevantes. Há órbitas desses andarilhos, desses assim chamados planetas, mostraram-se, no entanto, complexas e desafiantes ao extremo. Eventualmente, os astrônomos gregos concluíram que as órbitas circulares concêntricas com a esfera terrestre não seriam suficientes para uma descrição correta. E na época de Hiparco, cuja vida ativa pode ser estimada entre 160 e 127 anos antes de Cristo, o método de epiciclos e deferentes entrou em uso. O movimento de um planeta passou a ser concebido como resultante de dois movimentos circulares, uma rotação menor ao redor de um centro denominado o deferente, o qual gira dele mesmo ao redor de um círculo muito maior, cujo centro seria a Terra. Os epiciclos foram assim concebidos como uma pequena correção das órbitas circulares da velha astronomia esférica. Além de seu trabalho concernente a esses epiciclos, disse que Hiparco descobriu a precessão dos equinócios, estimadas por ele em 36 segundos de arco por ano, uma previsão não muito distante dos corretos 50 segundos. Ele também estimou a distância até a Lua como sendo 33 vezes o diâmetro da Terra, resultado que, mais uma vez, aproxima-se do valor correto de aproximadas 30,2 vezes. Em sequência a essas descobertas, o progresso da astronomia planetária foi veloz. Não demorou muito para que os astrônomos descobrissem que as órbitas podiam ser progressivamente corrigidas, com o acréscimo de epiciclos em epiciclos, numa série ilimitada. Eles descobriram, além disso, que as correções adicionais podiam ser introduzidas com o deslocamento do centro de uma deferente. Os círculos resultantes, chamados excêntricos, podiam ser ajustados para melhor correção do resultado. Por fim, descobriu-se que um grau ainda maior de precisão podia ser alcançado e tomando-se a taxa de rotação de uma deferente ou de algum outro ponto do esquema geométrico como sendo uniforme, não em relação ao seu centro verdadeiro, mas com relação a um centro deslocado, chamado esquente. O método de hepliciclos foi assim suplemento pelo uso de excêntricos e esquentes.
Parece que a astronomia grega nos forneceu o primeiro exemplo de modelagem matemática em larga escala. O desenvolvimento atingiu seu zênite com a obra de Cláudio Ptolomeu, cujo tratado A Magesto, 150 depois de Cristo, dominou a astronomia ocidental até pelo menos 1543, quando começou a ser suplantado pela teoria copernicana. O que motivou Copérnico a rejeitar a teoria ptolemaica em favor de uma astronomia heliocêntrica? Em seu prefácio de Revolutionibus, ele enumera a precisão persistente e falta de coerência com as suas principais críticas à astronomia vigente. Cerca de 1400 anos após a publicação do Almagesto, os problemas computacionais da astronomia planetária ainda não foram resolvidos com precisão satisfatória. Pior ainda, parece não haver princípio unificador, nem pé ou cabeça, para a proliferação de epiciclos excêntricos e equantes. Essas partes e peças matemáticas não foram jamais organizadas como uma totalidade coerente. É como se um artista tomasse modelos diferentes para os pés, mãos e cabeças de suas figuras, reclamava um astrônomo polonês. E cada parte fosse desenhada habilmente, mas sem qualquer relação com um corpo único. E como nenhuma delas se encaixa nas demais, o resultado seria antes um monstro que um homem. Devemos notar que essa observação reflete bem as influências neoplatônicas às quais Copérnico estava demonstravelmente exposto. O que, em suma, torna-se o modelo expandido de Ptolomeu monstruoso aos olhos de Copérnico. Era o caráter ad hoc de suas múltiplas construções, ou seja, sua carência de inteligibilidade matemática no conjunto. Por meio de um contraste, ele atestava que a recém-descoberta astronomia heliocêntrica demonstrava uma admirável simetria e um liame claro de harmonia no movimento e na magnitude das esferas. Consideremos, por exemplo, o movimento retrógrado dos planetas. Por que razão haveria um planeta de reverter seu movimento normal em direção ao Oriente e retroceder por um período, até posteriormente retornar ao curso normal? Do ponto de vista da astronomia ptolemaica, esse fenômeno apresenta como uma irregularidade inexplicável, que pode ser trabalhada a partir da introdução de epiciclos apropriados, mas jamais compreendida. Quando visto sobre uma perspectiva heliocêntrica, todavia, o movimento retrógrado se torna instantaneamente a consequência matemática do movimento da Terra ao redor do Sol. É fácil ver que este é o caso. Limitemo-nos a desenhar 3 círculos concêntricos que representem as esferas das estrelas, a órbita da Terra e a órbita do planeta. No caso de um planeta inferior, Mercúrio e Vênus, nomeadamente, o círculo planetário será recôndito, enquanto, sobre a perspectiva de um planeta superior, a órbita da Terra estará contida nos outros 2 círculos.
Se marcarmos posições sucessivas da Terra e do planeta em seus respectivos círculos e conectarmos aos pontos correspondentes por uma linha para obter as posições observadas dos planetas na esfera estelar, veremos imediatamente como o movimento da Terra dá origem ao fenômeno da retrocessão. Descobrimos, pois, que a retrocessão ocorre quando o planeta em questão alcança a distância mínima da Terra, o que explica por que planetas retrocedentes parecem brilhar com mais intensidade. Aqui, então, pela primeira vez, encontramos uma explicação científica do retrocesso dos planetas. Uma segunda irregularidade que a nova teoria explicou admiravelmente é a variação que se observa nos períodos de movimento da órbita planetária. Como a própria Terra gira ao redor do Sol, o tempo de um planeta leva para retornar à sua posição inicial, conforme observado da Terra. Claramente não é o mesmo tempo que ele, de fato, leva para completar uma órbita. As variações observadas nos períodos orbitais planetários podem, doravante, ser explicadas também pelo movimento postulado da Terra. Copérnico cita diversos exemplos deste tipo para documentar o poder explicativo da hipótese heliocêntrica. Mencionarei mais um. Sabe-se que os planetas Mercúrio e Vênus só podem ser observados nas cercanias do Sol. A explicação deste fato em termos ptolemaicos envolve a introdução de deferentes e epiciclos que conectem esses planetas ao Sol. A astronomia heliocêntrica, por sua vez, não requer essas construções ad hoc. Este fenômeno é uma consequência imediata do fato de que as órbitas de Mercúrio e Vênus são contidas no interior da órbita da Terra. E isso nos remete a um dos pontos de maior diferença entre os modelos de Copérnico e Ptolomeu. No esquema heliocêntrico, a ordem das órbitas planetárias pode ser determinada a partir de dados de observação. Se os planetas, inclusive a Terra, revolvem em órbitas circulares ao redor do Sol, é possível de fato calcular as razões dos raios planetários em função das distâncias angulares entre esses planetas e o Sol, como medida a partir da Terra. Esse não é o caso num sistema geocêntrico, em que nem a ordem dos planetas pode ser determinada. Em suma, a nova astronomia é muito mais coerente que a velha. E a essa coerência recém-descoberta que Copérnico alude quando fala de um liame claro de harmonia no movimento e na magnitude das esferas. E é evidente que ele via este novo liame como um poderoso argumento em favor da sua teoria. No entanto, as acusações de incoerência também se aplicam à nova teoria. Na prática, Copérnico foi obrigado a introduzir seus próprios epiciclos e excêntricos, e como o próprio Ptolomeu, determinou com cerca de 30 novos círculos, sem qualquer ganho em exatidão. Claramente, o problema de astronomia planetária não tinha ainda encontrado sua solução. Parece que as décadas subsequentes à publicação do De Revolutionibus testemunharam poucas conversões.
Para o público em geral, a ideia de uma Terra em órbita parecia ímpia e absurda, e até a maioria dos astrônomos parecia desconfiar dessa hipótese. A segunda metade do século XVI foi, ademais, dominada pela figura de Tycho Brahe, um formidável adversário do heliocentrismo. Brahe era conhecido, antes de tudo, pela precisão assombrosa de suas mensurações astronômicas. Seus resultados nunca erraram, por mais de um minuto de arco, um feito incomparável para uma observação a olho nu. O que mais nos interessa, no entanto, é que Brahe propôs uma admirável astronomia planetária sua própria, que até hoje encontra defensores na Europa e nos Estados Unidos. Aceitando a noção tradicional de uma Terra imóvel e de uma esfera estelar em rotação diurna geocêntrica, ele postulou que Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno giram ao redor do Sol, enquanto o Sol e a Lua giram ao redor da Terra. Ocorre que essa teoria geocêntrica incorporava em si todas as vantagens previamente aduzidas por Copérnico em defesa de seu modelo heliocêntrico. A teoria tychoniana explica, tanto quanto a copernicana, coisas como o movimento retrógrado, a variação dos períodos planetários e a ligação dos planetas inferiores com o Sol, sem recorrer a epiciclos e construções ad hoc. Na verdade, é possível demonstrar que ambas as teorias são matematicamente equivalentes, o que quer dizer que elas levam às mesmas e exatas trajetórias planetárias aparentes. Deve ser dito ainda que as duas teorias não se equivalem no que tange à astronomia estelar, pois é evidente que um deslocamento da Terra implicaria um movimento paralaxo na posição aparente de uma estrela. O próprio Tycho Brahe procurou um tal movimento sem sucesso. Isso significa que a paralaxe estelar, caso exista, deve ser de uma ordem de magnitude menor, menor que um minuto de arco, o que implicaria em distâncias estelares muito maiores que as que os astrônomos estavam preparados a admitir. O próprio Copérnico reconheceu que esse sistema implicaria numa ampliação tremenda da esfera estelar. E cabe notar que Tycho Brahe considerava essa multiplicação fantástica do espaço aparentemente vazio como uma das mais cogentes razões para a rejeição da hipótese de Copérnico. No entanto, a decisão entre as duas teorias, de acordo com um ponto de vista estritamente científico, não podia ser feita àquela época. Não obstante, a falta de solução para o problema da astronomia planetária ocorre que tanto Copérnico quanto Tycho, cada qual à sua maneira, fizeram contribuições decisivas que levariam em breve a uma solução definitiva. Este grande avanço veio pela primeira vez no século XVII pelas mãos de Johannes Kepler. De posse dos dados superiores fornecidos por Tycho Brahe, ele propôs uma nova teoria heliocêntrica que estava destinada a encerrar o assunto. Depois de anos de empreendimentos fúteis, Kepler abandonou o virtuoso método dos epiciclos em favor de uma ideia radicalmente nova: que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas e com velocidade variável. A sua assim chamada primeira lei estipulava que o Sol está situado em um dos dois focos da elipse planetária, enquanto sua segunda lei estipulava que o segmento de linha entre planetas e o Sol percorria áreas iguais no interior da elipse em tempos iguais.
Qualitativamente, isso equivale a afirmar que um planeta se move mais rápido na proporção em que mais perto esteja do Sol. De fato, porém, a lei das áreas iguais de Kepler permitia calcular a velocidade do planeta em cada ponto de sua trajetória. Em conjunto, essas duas leis prestam-se a uma descrição completa do sistema planetário, sem mais necessidade de recorrer a epiciclos excêntricos, equantes e outros recursos do gênero. No fim das contas, duas leis simples e matematicamente elegantes são suficientes para resolver esse problema arquivelho. Como, como aponta Thomas Kuhn. Pela primeira vez, uma curva geométrica não composta e uma única lei de velocidade foram suficientes para as previsões da posição dos planetas. E pela primeira vez, as previsões estavam tão corretas quanto as observações. Concluirei dizendo que Kepler registrou suas ideias novas pela primeira vez num tratado sobre o movimento de Marte, o mais desafiador dos planetas. Pode-se dizer que a era da astronomia moderna tem início com a publicação deste trabalho, no ano de 1609. Foi exatamente naquele mesmo ano que Galileu Galilei voltou seu telescópio recém-inventado para os céus, obtendo resultados inquietantes. Numa rápida sucessão, ele descobriu que a Via Láctea era um oceano de estrelas, detectou montanhas e crateras na Lua, cuja altura e profundidade ele pôde estimar a partir das correspondentes sombras. Encontrou manchas negras no Sol, mostrou que o Sol gira ao redor de seu próprio eixo e descobriu que Júpiter possui 4 luas. Nenhuma dessas descobertas tem muita relevância para a questão copernicana, mas elas tiveram um impacto decisivo sobre a mentalidade europeia, visto que pareciam credenciar a distinção categórica entre as orbes celestes que desde tempos imemoriais a humanidade havia crido serem perfeitas e imutáveis, e o mundo sublunar. Esse domínio imperfeito e em constante transformação que constitui nosso habitat. Investigando com seu telescópio, Galileu parecia ver o mesmo exato tipo de mundo onde quer que olhasse. Da paisagem escarpada da Lua até as manchas moventes do próprio Sol. É difícil imaginar a agitação que os relatos desses novos horizontes provocaram na sociedade europeia. Um fascínio generalizado pelas descobertas astronômicas parece ter se seguido, dando origem a reações diversas. John Johnny, para citarmos apenas um exemplo mais notável, parece ter pressentido o significado mais profundo do movimento galileano desde o início. A nova filosofia lança dúvidas sobre tudo. Ele escreveu em 1611. Tudo está em frangalhos. Toda coerência se foi. Porém, em sua maior parte, as respostas foram menos proféticas. Como Kuhn relata, houve lado menos sombrio. O telescópio tornou-se um brinquedo popular. E, ao mesmo tempo, mais que um brinquedo.
Não pode haver mais dúvida de que essas novas imagens, irradiadas por aquele brinquedo, contribuíram decisivamente para a derrocada da antiga Weltanschauung. Uma outra descoberta de Galileu deve ser mencionada: as fases de Vênus, que nomeadamente pareciam indicar que Vênus orbita em redor do Sol. Mas enquanto Galileu exibia essa nova descoberta como uma prova da hipótese de Copérnico, continuava sendo verdade que as fases de Vênus são descritas com igual precisão com base na astronomia tixoniana. Não era uma prova, Escreve Kuhn. mas uma propaganda. Mas em que estágio, afinal, encontra-se a questão copernicana no tempo da controvérsia de Galileu? Podemos ver em seu retrospecto que estava bem, como o cardeal Bellarmino afirma em sua carta a Foscarini, em 1615. Demonstrar que as aparências se salvam com a assunção de que o Sol está no centro e a Terra está nos céus não é a mesma coisa que demonstrar que, de fato, o Sol está no centro e a Terra está nos céus. Escreveu o cardeal. Eu acredito que a primeira demonstração deva existir, mas tenho muitas dúvidas a respeito da segunda. Sim, as descobertas de Johannes Kepler de fato dão conta da primeira demonstração, a que aludia o cardeal. Com relação à segunda, no entanto, a história subsequente da ciência justificou por inteiro as graves dúvidas do cardeal. Como me proponho a demonstrar, a física de nosso tempo de fato tornou-se a segunda demonstração inconcebível. Com a publicação dos Principia de Newton em 1687, o triunfo da astronomia kepleriana foi total. As duas primeiras leis de Kepler podiam agora ser derivadas teoricamente por meio de uma brilhante nova física, uma ciência que se podia testar e verificar de mil maneiras. Até onde sabiam os cientistas e o público cientificamente instruído, o geocentrismo estava sepultado. Ninguém mais duvidava que a Terra se movesse. O que restava se fazer eram experimentos que pudessem detectar e medir este movimento. Quais foram esses experimentos e o que eles provaram? Uma das abordagens baseava-se no fenômeno da aberração. Em 1676, um astrônomo dinamarquês chamado Ole Romer notou que o período entre os eclipses observados de uma das luas de Júpiter variava em alguns minutos, a depender da posição relativa da Terra. Ele concluiu que a luz se propaga a uma velocidade finita, que ele estimava ser de 309 mil quilômetros por segundo. Um resultado que, como sabemos hoje, está errado por apenas 3%. Acontece que, se a Terra se move, a velocidade adicional causa um movimento na posição aparente de um objeto celeste. Pensemos num carro que dirige pela curva num dia sem vento. Em relação ao carro, a chuva não cai verticalmente, mas em ângulo, que depende da razão entre duas velocidades: a velocidade horizontal do carro e a velocidade vertical da chuva. Através da mensuração do chamado ângulo de aberração, pode-se determinar a razão entre as velocidades em questão. Essa é a ideia que subjaz o que parece ter sido o primeiro experimento designado para demonstra e medir a velocidade de órbita da Terra. Em 1724, James Bradley, um astrônomo real britânico, encaixou um telescópio no topo de uma chaminé e começou a observar a estrela Gama Draconis.
situada a quase 90 graus sobre o horizonte. Como esperado, ele descobriu que no curso de um ano a posição aparente da estrela descrevia um pequeno círculo, correspondendo a um ângulo de aberração de aproximadamente 20 segundos de arco. Por meio de trigonometria simples, sabe-se que este ângulo é igual ao arco tangente de VLC, em que V denota a velocidade orbital da Terra e C corresponde à velocidade da luz. Ocorre que uma aberração de 20 segundos corresponde a uma velocidade orbital de aproximadamente 30 quilômetros por segundo. Arranjo este que vai ao encontro da teoria astronômica à la Kepler e Newton. Bradley havia provado aparentemente que a Terra se move. O celebrado É por si muove de Galileu, ao que parece, havia sido finalmente confirmado e vindicado perante o mundo. A história, porém, não termina aqui. Em 1871, outro astrônomo britânico chamado George Biddell Airy conduziu um experimento baseado na ideia proposta mais de um século antes por um jesuíta chamado Boscovich. Havia ocorrido a Boscovich que se o telescópio de Bradley estivesse repleto de água e não de ar, o ângulo de aberração resultante seria aumentado, visto que a velocidade da luz é menor na água do que no ar. No entanto, quando esse experimento revisado foi conduzido, o ângulo em questão não se alterou. A alegação de Bradley de que o movimento de 20 segundos era causado pela aberração havia sido refutado. E, para surpresa de todos, o argumento contrário ao movimento da Terra parecia então persuasivo. A lógica era simples. Dado que o movimento orbital implica em aberração, nenhuma aberração implica nenhum movimento orbital. E, desnecessário dizer, essa descoberta espalhou ondas de choque pela comunidade científica. O pior, entretanto, estava por vir. Em 1887, Michelson e Morley conduziram seu famoso experimento projetado para detectar e medir a velocidade orbital da Terra, não por meio da aberração, mas pela comparação da velocidade da luz observada na direção do movimento orbital com a velocidade observada na direção contrária. Evidentemente, as duas velocidades deveriam diferir por exatos 2v, sendo v novamente a velocidade orbital. Novamente, porém, para a consternação geral, as duas velocidades da luz resultaram exatamente as mesmas, sugerindo que v é igual a zero. Dois experimentos cruciais, baseados em princípios físicos distintos, haviam então levado à mesma conclusão. A Terra realmente não se move. Diante desta conjuntura, só restam duas opções: aceitar o veredito de que a Terra não se move e optar por uma versão refinada da astronomia tixoniana, ou buscar um modo de ajustar as leis da física, para que a velocidade orbital da Terra seja de fato indetectável. A história registra que o mundo com teorias da que o mundo, perdão, a história registra que Albert Einstein optou pela segunda alternativa e, ao fazê-lo, espantou o mundo com suas teorias da relatividade.
A teoria especial, em particular, publicada 18 anos depois do fatídico ano de 1887, explica engenhosamente os resultados negativos dos experimentos de Airy e Michelson Morley. No que tange às credenciais científicas da teoria einsteiniana, é suficiente dizer que, embora nem a teoria especial, nem a geral sejam de fatos tão bem fundamentadas quanto fomos induzidos a crer, elas constituem sem dúvida um dos mais brilhantes e bem-sucedidos empreendimentos da história da ciência moderna. Não nos devemos esquecer, porém, de que a física de Einstein opera pela lógica de salvar as aparências, o que não é o mesmo, parafraseando o cardeal Bellarmino, que demonstrar que o que se alega é de fato a verdade. Como Walter van der Kamp, o infatigável defensor da astronomia tishoniana, gostava de ressaltar, a lógica da relatividade constitui um argumento podendo ponens, que premissa P implica que. Conclui-se falsamente que, se que, então P. Voltando ao experimento Bradley, permanece a questão: se a Terra é realmente imóvel e, consequentemente, não há aberração estelar, como se poderia explicar o pequeno círculo descrito pela Gama Draconis? Em bases ptolemaicas ou tishonianas, a resposta é simples. O fenômeno observado deve ser provocado por um movimento circular da Gama Draconis em relação ao stellatum, a esfera de revolução das estrelas. Uma observação semelhante aplica-se ao fenômeno da paralaxe estelar, que foi, enfim, detectado por Henderson em 1832 e corretamente mensurado em 1838 por Bessel e Struve. Claro, de um ponto de vista geocêntrico, não há paralaxe estelar, o que significa que este fenômeno deve ser causado novamente por fenômenos estelares correspondentes. Que esse movimento ainda não tenha sido observado por quaisquer meios até hoje implica na existência da paralaxe estelar. Isso não quer dizer, no entanto, que a arguição geocêntrica implica numa desconsideração da astronomia estelar. Nada pode estar mais distante da verdade. O fato é que a hipótese da paralaxe desempenha um papel fundamental na determinação atual da distância estelar. Isso já se observa ao percebermos que a unidade padrão de distância astronômica, o parsec, que representa a distância da qual uma linha base, cujo comprimento é igual à distância média entre o centro da Terra e o centro do Sol, subtende um ângulo de 1 segundo. Claramente, o parsec é uma unidade de medida paraláxica, que ele significa que uma estrela situada a 1 parsec da Terra terá uma paralaxe na ordem de 1 segundo. O fato de que 1 parsec seja equivalente a 3,26 anos-luz é indicativo das distâncias extraordinárias que as hipóteses da paralaxe estelar pressupõem existirem no universo. Ademais, como quase todas as estrelas, à exceção de umas poucas, não têm uma paralaxe mensurável, sua distância até a Terra deve estar entre 25 e 50 parsecs. E, se isso já não fosse distância suficiente, os astrônomos estelares estão atualmente acostumados a empregar o megaparsec como sua unidade de medida padrão. Um universo tishoniano, em comparação, ainda teria um tamanho considerável, mas nada da magnitude dos bilhões de anos-luz atestados pelos astrônomos contemporâneos. Podemos concluir
que uma interpretação geocêntrica dos fenômenos astronômicos que eliminasse a paralaxe estelar desconstruiria nossas noções atuais a respeito do mundo estelar. Um universo tichoniano, em particular, diferiria radicalmente do modelo do Big Bang, tanto em tamanho quanto em arquitetura. Mas enquanto a astronomia contemporânea é implacavelmente oposta à hipótese geocêntrica, a física pura não o é. De acordo com a relatividade geral, é até mesmo permissível tomar a Terra como um corpo em repouso, como diz Fred Hoyle. Ele aduziu a teoria resultante é boa quando qualquer outra, mas não melhor. A relatividade implica que a hipótese da Terra estática não é incompatível com as leis da física e não pode existir prova experimental que a contrarie. É claro que a física como tal não pode afirmar esta hipótese, mas também não pode negar sua validade. Já em 1904, Henri Poincaré havia notado que as leis dos fenômenos físicos são tais que não temos nem podemos ter meios de descobrir se estamos sendo conduzidos num movimento uniforme. E em 1915, Einstein concluiu que o mesmo se aplicava a quadros arbitrários de referência. Assim, no que diz respeito à física, o modelo geocêntrico permanece viável. Dado que o desafio científico ao geocentrismo não se embasa na física, mas na astronomia, precisamos nos perguntar se esta tem condições de provar seu argumento. Nosso conhecimento científico do universo estelar baseia-se, evidentemente, em observações feitas em observatórios terrestres, ou através de instrumentos conduzidos até ao espaço sideral. É crucial que a transição dos dados observacionais em postulados concernentes aos reinos estelares não pode ser realizada somente por meio da física, requerendo para tal hipóteses adicionais de um tipo intestável. Já encontramos uma dessas hipóteses quando tratamos da paralaxe estelar. E podemos nos lembrar da interpretação dopleriana dos redshifts estelares, assim como do chamado princípio copernicano, como exemplos de pressupostos adicionais necessários para sustentar o edifício da astronomia contemporânea. Mais uma vez encontramos-nos diante da lógica de podendo ponens, o que quer dizer que as hipóteses em questão são validadas por seu sucesso aparente em explicar os fenômenos observáveis. Deixando de lado a circunstância de que, como o cardeal Bellarmino apontou há tanto tempo, esse tipo de argumento não é muito persuasivo, ocorre que a cosmologia astrofísica dominante falhou mesmo no teste empírico. Se os experimentos de Airy e Michelson-Morley tivessem produzido o resultado esperado, o argumento científico contra o geocentrismo, muito embora continuasse carente de poder persuasivo, teria pelo menos capacidade de nos impressionar. O estado real do problema, no entanto, é que aquela antiga doutrina não se tornou nem implausível e muito menos foi refutada. O falecido Walter van der Kamp fez uma observação interessante. Disse ele: Na verdade, a escolha é entre Tycho Brahe e Einstein. Galileu et al. São cartas fora do baralho.
Eu certamente concordo com a parte que toca Galileu. Para ser preciso, ele é carta fora do baralho. Não porque afirmasse que o movimento da Terra, mas porque fez esta alegação sustentando-se em argumentos ostensivamente científicos. Sabemos hoje, com base na própria física, que os argumentos de Galileu são inconclusivos e que, de fato, o movimento por ele estipulado não pode ser provado de modo algum. Por outro lado, o que me parece enganoso na observação de Der Camp é que a escolha entre Tycho Brahe e Einstein se apresente sobre a modalidade de uma alternativa ou um ou outro. Em outras palavras, eu rejeito a implicação de que as astronomias einsteinianas e tychonianas sejam mutuamente excludentes. Não apenas acredito que as duas posições são logicamente compatíveis, mas que cada qual pode ter, com efeito, sua validade própria. A chave para o problema jaz, mais uma vez, no discernimento entre o que poderíamos chamar níveis de realidade cósmica. Apesar de estarem interrelacionados, eles permanecem distintos e precisam ser destacados. Comecemos falando do nível físico. Lembremos-nos de que usei este termo num sentido técnico. Ele se refere ao nível ou aspecto da realidade cósmica que responde ao modus operandi da ciência física. O mundo físico é assim definido e conhecido por meio de mensurações, que pressupõem que ele não carregue nenhuma essência ou substância no sentido ontológico tradicional. Como Heisenberg observou a respeito das partículas quânticas, os objetos físicos constituem mesmo um estranho e novo tipo de identidade. Há meio caminho entre possibilidade e realidade. Devo acrescentar ainda que, no nível dessas estranhas novas entidades, a relatividade de Einstein tem seu lugar. Não nos deve surpreender que entidades definidas por meio de atos de mensuração devam se conformar com os princípios da relatividade. Elas não, enfim, relacionais por definição? Consideremos o caso da velocidade, a medida do movimento. O que mais ela poderia ser em termos físicos que uma velocidade de movimento relativa a um ou outro sistema coordenado, um ou outro quadro de referências? No plano físico, há mesmo invariâncias, quantidades que são as mesmas em relação a todos os sistemas coordenados de uma certa classe. Mas não há absolutos. Não há nada físico que não seja também relativo. Pensar em algo para além disso exige falar em essências. Algo que responda à pergunta: o que é? Uma pedra ou um gato? Não é relativa, não é meramente relacional, em virtude de que ela é alguma coisa. Ela é, portanto, mais que um algo a meio caminho entre possibilidade e realidade. Uma pedra ou um gato, portanto, não podem ser quantificados, não podem ser produzidos por atos de mensuração e, consequentemente, não pertencem ao domínio físico. Como Eddington observou arduamente, o conceito de substância desapareceu da física fundamental. falando estritamente, a física não lida com coisas.
É verdade que a noção de substância se manteve no que chamamos hoje física clássica. Esta subsistência, no entanto, provou-se espúria, inconsistente com os princípios operacionais da física, da ciência física, o que explica com clareza porque ela foi abandonada eventualmente. Como disse Eddington, A teoria da relatividade é talvez a primeira tentativa séria de insistir em lidar com os fatos mesmos. Até então, os cientistas professavam um respeito profundo pelos fatos rígidos da observação, mas lhes não tinha ocorrido verificar o que eles eram. isso significa que os postulados da relatividade não são meras estipulações ad hoc introduzidas para salvaguardar a hipótese copernicana, como geocentristas costumam alegar. Elas correspondem aos princípios operativos, nos quais se baseia a ciência física moderna. Estamos começando a entender que num mundo definido operacionalmente, naquilo, enfim, que John Wheeler chamava de universo participativo, a relatividade de Einstein reina inconteste. Mas como se encontra o problema no nível do mundo corpóreo? Será que os princípios da relatividade ainda se aplicam a um mundo que deva ser conhecido não por meio de mensurações, mas de atos de percepção sensível cognitiva? Será que os postulados de Einstein se mantêm de pé num mundo em que as essências se manifestam na forma de qualidades sensíveis? Um mundo em que não encontramos apenas relações, mas também substâncias. Não há, na verdade, qualquer razão para crermos que este seja o caso. Nada mais nos obriga a supor que neste mundo corpóreo, que é distintamente mais que o mundo físico, não possa haver repouso absoluto, ou movimento absoluto, ou simultaneidade absoluta de eventos. Se neste nível mais elevado pedras e gatos são reais, por que não o seria também o repouso e o movimento e a própria simultaneidade dos eventos? Arguiem o enigma quântico, que a perda da essência e da substancialidade do ser, que ocorre quando descemos até ao mundo físico, é a razão por trás do princípio quântico mecânico da superposição. O que afirmo agora é que a mesma perda e a mesma redução levam, no escopo macroscópico, à relatividade de Einstein. Onde não há substância para distinguir um quadro de referências de outro, não é surpreendente que ambos tenham a mesma medida. É, como sempre, a perda da substância e da hierarquia, que leva à democratização de tudo quanto sobra. Sabemos que o princípio da superposição deve ser abrogado no plano corpóreo. Sabemos, por exemplo, que um gato não pode ser morto e vivo ao mesmo tempo. É esse simples fato que explica o suposto colapso da função de onda, que desconcertou os físicos desde o advento da teoria quântica em 1926. Não seria razoável, portanto, supor que os princípios da relatividade também devem ser abrogados no plano corpóreo? Esta abrogação, que eu tomo por fatual, tem, é claro, implicações imensas. Ela sugere, por exemplo, que a física de Aristóteles talvez não seja, no fim das contas, tão quimérica quanto se pretende em geral. O que nos importa no momento, entretanto, é que essa abrogação lança nova luz sobre a controvérsia geocêntrica.
Percebemos em particular que a astronomia tichoniana talvez seja mais que uma teoria meramente admissível, como declara a teoria da relatividade geral. Talvez seja mesmo mais que tão boa quanto qualquer outra, mas não melhor. O valor da astronomia geocêntrica não pode mais ser avaliado exclusivamente por atos de mensuração. Descobrimos, enfim, que a questão não pode ser resolvida em tempos puramente físicos, mas requer consideração de uma outra ordem. O máximo que a física, enquanto tal, pode dizer é que a astronomia geocêntrica não pode ser totalmente descartada. Em suma, o geocentrismo é a cosmologia a que chegamos por meio da percepção sensível cognitiva. Enquanto o acentrismo einsteiniano responde aos métodos cognitivos da ciência física contemporânea. Não pode mesmo haver conflito ou contradição entre ambos. Essas cosmovisões respectivas correspondem simplesmente a perspectivas diversas, ou diferentes darshanas, como diriam os hindus. O geocentrismo é, no entanto, o mais elevado dos dois, na medida em que o plano corpóreo está acima do físico. A percepção sensível cognitiva, ademais, tem acesso à essência e é capaz, em princípio, de transcender o mundo corpóreo, de passar, nas palavras de São Paulo, das coisas que são feitas para as coisas invisíveis de Deus, até mesmo para além destas, até seu eterno poder e divindade. Em suma, enquanto a percepção humana, em princípio, abre-se para os reinos metacósmicos, o modus operandi da ciência física nos confina a um reino relacional e de fato subcorpóreo. O heliocentrismo galileano, enfim, é uma noção bastarda que confunde de forma espúria as duas formas de conhecer. Podemos concluir acrescentando que também há um heliocentrismo tradicional e autêntico, que não se deve confundir com o galileano. É isso que veremos no próximo capítulo. Fim da leitura de hoje. Te encontro no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Deixe seu like e compartilhe. Considere se tornar um membro apoiador desse canal. O link para se tornar membro está na descrição deste vídeo.